Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. E é com alegria que nos encontramos nesta tarde para refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus. E vamos nos ligando com o nosso anjo de guarda, esse companheiro amigo de todas as horas, que nesta encarnação se colocou ao nosso lado, nos amparando. E vamos assim juntos por uma estrada florida, sendo amparado pelos amigos espirituais, ao encontro de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus. E essa benfeitora nos agasalha com seu manto, nos ampara no seu amor, nos fortalecendo, para que continuemos firmes em nossa caminhada. E junto com ela, chegamos ao encontro de Jesus, que nos recebe de braços abertos, nos envolve em muito amor, em paz, para que possamos sentir nos seus ensinamentos, no seu Evangelho, as bênçãos e o amor do Pai por todos nós. E com Jesus, pedimos a Ele que leve a Deus nosso Pai os nossos agradecimentos, através da prece que nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e livra-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Então, amparados pelos nossos amigos que nos acompanham, nós vamos refletir na lição desta semana, a lição 111, Orientadores do Mundo, do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo psicografia de Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel, que nos traz o seguinte ensinamento. Respondeu-lhe Jesus: é mestre em Israel e não sabes isto? São palavras de Jesus e estão no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 10. João escreveu o seu Evangelho em 21 capítulos. E no capítulo 3, ele relata a visita à noite do fariseu Nicodemos a Jesus, que pergunta: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai? Isso pergunta Jesus a Nicodemos. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos pergunta: como pode acontecer isso? E é quando Jesus responde que és mestre em Israel e não sabes isto? E Emmanuel nos traz a seguinte explicação deste ensinamento. É muito comum nos círculos religiosos, notadamente nos arraiais espiritistas, o aparecimento de orientadores do mundo, reclamando provas da existência da alma. Tempo virá em que semelhantes perguntas serão consideradas pueris, porque, afinal, esses mentores da política, da educação, da ciência, estão perguntando, no fundo, se eles próprios existem. A resposta de Jesus a Nicodemos, embora se refira ao problema da reencarnação, enquadra-se perfeitamente ao assunto, de vez que os condutores da atualidade prosseguem indagando sobre realidades essenciais da vida.
Peçamos a Deus auxilie o homem para que não continue tentando penetrar a casa do progresso pelo telhado. O médico leviano, até que verifique a verdade espiritual, será defrontado por experiências dolorosas no campo das realizações que lhe dizem respeito. O professor apenas teórico precipitar-se-á muitas vezes nas ilusões. O administrador improvisado permanecerá exposto a erros tremendos, até que se ajuste à responsabilidade que lhe é própria. Por esse motivo, a resposta de Jesus aplica-se com acerto às interrogações dos instrutores modernos. Transformados em investigadores, dirigem-se a nós outros, muita vez com ironia, reclamando a certeza sobre a existência do Espírito. Entretanto, eles orientam os outros e se introduzem na vida dos nossos irmãos em humanidade. Considerando essa circunstância, e em se tratando de problema tão essencial para si próprios, é razoável que não perguntem porque devem saber. Então, nós podemos refletir com essa lição algumas coisas que Emmanuel nos coloca, que é comum nos círculos religiosos surgirem os orientadores do mundo, aqueles que sabem tudo e exigem prova da existência da alma, perguntando sobre coisas essenciais da vida, porque, como disse Jesus a Nicodemos, são mestres, doutores e não sabem? Porque, em essência, lhes faltam conhecer a si mesmos. Nos falta a nós buscarmos a nossa essência divina, descobrirmos o nosso eu íntimo e o que podemos fazer a cada dia para sermos melhores. E aí no livro Jesus no Lar, Jesus conta uma história aos seus discípulos chamado Dom Esquecido. E ele começa assim, que existiu um homem que por merecimento recebeu a visita de um anjo do Senhor e a permissão para que esse anjo dispensasse dons divinos a esse Senhor. E dons divinos que existem no mundo. E diante do anjo, o homem pediu a bênção da mocidade. Recebeu. Mas com o tempo ele reconheceu que a juventude era inexperiente e frágil. Aí ele se desinteressou e pediu ao anjo a riqueza. Conseguiu a riqueza, mas ele reparou que grandes patrimônios provocavam a inveja e aí ele procura o anjo de novo, rogando liberdade. Quando se viu livre, ele sentiu a cabeça cheia de dúvidas, de inquietações, de tentações, e esse conflito interior começou a mexer muito com ele, e ele, atormentado, procura novamente o seu benfeitor e pede inteligência. Na condição de cientista, de homem de letras, ele compreendeu que não era possível, não era fácil semear a realidade de acordo com aquilo que ele conhecia, daquilo que ele sabia, dos seus desejos. Aí ele volta à presença do anjo e pede um matrimônio feliz. Recebeu. E muito satisfeito, ele se reconfortou no seu ninho doméstico com a família. Mas apareceu a morte e roubou-lhe a companheira. E angustiado pela viuvez, ele
curou novamente o anjo e suplicou por saúde. Recebeu a concessão. Os anos se passaram, mas surgiu a velhice, o corpo desgastado e atormentado, ele clama pelo anjo, que escuta e vem à sua presença. O abraça paternalmente e pergunta o que ele gostaria agora, que dom que ele queria. E cansado, ele pergunta: que mais poderia pedir? E aí o mensageiro do céu lhe explica que ele esqueceu de maior de todos os dons, que pode sustentar o homem no mundo, o dom da coragem, que produz entusiasmo, bom ânimo para o serviço de cada dia. Jesus interrompe a história, olha os seus discípulos, os ouvintes, e diz: formosa é a mocidade, agradável é a fortuna, admirável é a liberdade, brilhante é o poder, respeitável é a inteligência, santo é o casamento venturoso, bendita é a saúde física. Mas se o homem não possui coragem para se elevar aos bens e males da vida humana, aprendendo a se fortalecer no caminho para Deus, de pouca utilidade são os dons temporários da vida transitória. Então, que a gente possa refletir durante esta semana desta lição que Emmanuel nos traz e Jesus nos fortalece. Que nós possamos ter a coragem de seguir sempre em frente, acreditando que Deus está sempre conosco e que os dons maravilhosos são os dons que nós aprendemos com os ensinamentos de Jesus. Então, que nós possamos, neste momento, agradecer todas as bênçãos recebidas e assim nós vibramos pelo bem universal, por todo o planeta Terra, vibramos pelo nosso Brasil, por todo o povo brasileiro, vibramos por todos os lares, pelos nossos entes queridos e vibramos por nós mesmos, graças a Deus.